os demônios. Os demônios, o que são os demônios? São anjos também caídos. Vejamos a origem de Satanás. A Bíblia declara que ele era um querubim da guarda viva no Éden, perfeito com grande glória até pecar. Ezequiel 28, 11 a 19. Os irmãos imaginam lá naquele jardim, aonde posteriormente Satanás veio a iludir a mulher e por consequência o homem, ele estava destacado ali como um anjo para guardar o jardim. A Bíblia diz isso. Às vezes a gente não se atém a esse fato, mas eu hoje, relendo esse texto, dá bem a noção de que realmente ele estava ali. Então ele conhecia, né? Ele conhecia. Né? Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que vem na igreja, que se batiza, que se torna um membro da igreja, que trabalha de porteiro, que trabalha na igreja, faz algumas funções na igreja, abre porta, fecha porta, depois se desvia. É um perigo, porque ele sabe todo o movimento da igreja, conhece todas as pessoas, conhece as fraquezas de cada um, conhece a fechadura, a chave da porta. É um perigo isso aí. E mais ou menos isso aconteceu com Satanás. Ele era guarda naquele jardim, ele observava todas as coisas e ele não teve dificuldade para se disfarçar em um réptil, de forma que ele enganou até os outros anjos que continuavam lá na guarda e poder entrar e fazer todo aquele estrago que ele fez. Então Satanás ele é descrito nas Escrituras Sagradas desta forma. Também chamado de a estrela da manhã, Lucifer, portanto, da luz. Ele era chamado a estrela da manhã, um anjo de luz. E ainda hoje ele veste essa roupagem quando lhe for conveniente. Que subir acima das estrelas, quer dizer, subir acima dos anjos. A palavra estrela na Bíblia, ela tem um significado de anjos, não essa estrela que a gente vê, mas um significado espiritual de anjos. E talvez seja por isso que os músicos hoje, sob a égide de Satanás, prezam tanto por essa qualidade, por essa posição de estrela, né? Cada um quer ser uma estrela maior, mais brilhante. Nos Estados Unidos são chamados de superstar, né? Grandiosa estrela. E por isso, quer dizer, estrela, eu sou grande, eu sou maior, eu estou acima dos outros anjos. Eu estou acima dos outros mortais, eu estou acima de tudo. Isto era que Satanás realmente queria, estar acima das estrelas e, inclusive, chegar ao ponto de ser igual a Deus. Como Deus está acima de todas as coisas, não tinha como estar acima de Deus, ele queria ser igual. Para ser igual, ele tinha que passar por cima de todas as estrelas, por todos os anjos, e então ser igual a Deus. E ali foi a sua queda. Por 5 vezes nas Escrituras nós encontramos essa expressão de Satanás, né? Lucifer, o anjo da luz, hei de ser igual a Deus. Como o anjo agora decaído, ele ainda possui uma personalidade própria. Ele engana muito bem ainda. Os demônios, né? Também temos aqui uma infinidade de textos, mas não temos como nos aprofundar, né? Porque se torna muito cansativo, mas nós temos uma infinidade de textos. Os demônios, anjos caídos e tal, temos uma infinidade de textos bíblicos que falam sobre isso. Qual o nosso posicionamento contra as hostes malignas? Aí nós temos que, sabendo dessas coisas todas, sabendo disso tudo, nós temos que ter um posicionamento. Como intercessores, temos que nos posicionar nessa questão. Qual deve ser a nossa postura contra os demônios? A Bíblia recomenda que todos os espíritos devem ser testados. E agora nós vamos usar um pouquinho a Bíblia, que nós já estamos chegando no final, e é uma parte importante que eu não gostaria de deixar assim, só nas preliminares. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Nós temos ali a primeira recomendação da postura, do posicionamento do cristão, do intercessor, em relação aos espíritos. Irmãos que acharem aí, 1 João 4, 1 a 3. Quem achou que quer ler, eu quero que você venha ler aqui no microfone, aqui, para que eu possa registrar aí a tua leitura. Quem é o bom de leitura aí que vai fazer essa leitura? 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 3. É primeiro? Eu esqueci aqui. Capítulo 4, versículo 1 a 3. Em que irmão vão ler? O pessoal não tem coragem mesmo, não adianta, tem que ser você. 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas
se tem levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Obrigado, irmão Volney. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, que vocês já ouviram falar que haveria de vir e que já está no mundo, já estava no mundo na época dos apóstolos e continua hoje. O que fala aqui, irmãos? Aqui não está falando de uma palestra como essa, por exemplo. Não está falando de um culto como esse, por exemplo. Está falando de uma pessoa que se diz possuída por um espírito ou usada por um espírito. Então, assim, quando a pessoa assume a atitude de quem está recebendo uma revelação, quer dizer, não é ela que está falando, é o espírito que está falando através dela. Isso pode ser em línguas, isso pode ser através da revelação, da profecia, é nesse sentido que a palavra do Senhor está falando. Alguém que está usando da palavra na atitude, na postura de quem está sendo usado, né, ou possuído por um espírito. Quer dizer, ele não está falando da mente dele, está falando aquilo que o espírito está dizendo para ele falar. Então, quando isto acontece, nós temos que prestar muita atenção. Por isso, o apóstolo João orienta os irmãos dizendo: amados, não creais a todo espírito. Quer dizer, não é porque o camarada está falando em línguas que Deus o livre. Ninguém pode dizer nada contra ele. Eu conheci pensamentos assim já no passado. Não, está falando em línguas, Deus o livre. Não dá para questionar nada. Não, está falando uma profecia, não dá para questionar nada. Ah, não, está passando uma revelação, não pode questionar. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor diz que quando um profeta fala, né, um após o outro, num culto pode falar, 2 ou 3, e os outros profetas fazem o quê? O que fazem os outros? Quem sabe aí? Quando alguém fala em língua, tem que haver quem interpreta, né? Senão é para a pessoa se calar. Quando alguém profetiza, vamos ter que ir para a Bíblia, gente. Vocês estão ruins de Bíblia. Vai lendo aí. Tá, então aí, só para nós ordenar as coisas. No caso de alguém falar em língua na igreja, não é proibido, mas fale 1, 2, quando muito, 3. Quer dizer, num culto todo. Deus não é Deus de papagaios. Deus é Deus de cristãos. Deus exige de nós culto racional. Então, se houver a manifestação em línguas, fale 1, 2, ou no máximo 3, sucessivamente. Isso quer dizer o quê? 1, depois o outro, depois o outro. No máximo 3, o apóstolo Paulo falou. Não sei se pode ser mais do que 3 ou menos, mas ele deu essa orientação. E haja interpretação. Se não houver interpretação, baixa o tom da voz. Pode continuar falando em língua de forma que não atrapalhe o culto e se edifique ali com Deus e tal. Beleza. Essa orientação para línguas. Continuando. Tratando-se de profetas, né, fale 2 ou 3. Também, quando muito. E os outros profetas julguem. Porque o certo é que a igreja esteja cheia de profetas. Então, o apóstolo João, baseado nisto, ele diz assim: amados, não creiais a todo espírito. Não é porque uma pessoa vem falando em língua, em interpretação, em visão, em profecia, que tudo que ele falar está certo. Todo espírito que se manifesta dizendo que é espírito de Deus, tem que provar que é. E nós temos a liberdade de exigir isso dele.